Meus melhores cumprimentos a todos os que participam de mais esta exposição da nossa série Caminhando pela Lei 6.015. Uma série que, idealizada pela registradora civil do estado do Ceará, a doutora Thaís Castelo Branco, foi recebida, para muita honra minha, aqui pela Arpen do estado de Goiás, que me permite utilizar a sua plataforma eletrônica para uma pequena dose de doutrina, no passo a passo, pela Lei 6.015. Agradeço e cumprimento a minha estimada amiga e presidente da Arpen Goiana, a estimada doutora Evelyn Valente. Bom, nós estamos cuidando de um dispositivo da Lei de Registros Públicos que trata do registro. Hoje, mais à frente, vamos ver que isso virou averbação. Mas, enfim, a lei ainda fala, a Lei 6.015 ainda fala do registro da penhora, do arresto e do sequestro. Vimos nas exposições imediatamente anteriores algo sobre o arresto. E hoje vamos ver alguma coisa sobre o sequestro. No início, sequestro no processo civil. Adiante, sequestro no processo penal. E de caminho alguma referência à legislação extravagante desses códigos naquilo que se refira ao tema do sequestro. Bom, o sequestro no processo civil brasileiro possui caráter cautelar. E isso já se pode retirar, extrair da própria letra da lei. O artigo 301 do Código de Processo Civil em vigor, que é o Código de 2015, diz que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser realizada, pode ser efetivada por meio do arresto, do arrolamento de bens, do protesto contra a alienação de bens. E antes de falar de qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito, fala também do sequestro, especificamente do sequestro. Então, o sequestro é uma medida de caráter cautelar. Bom, por não ter caráter satisfativo, o caráter de mera cautela e não de satisfação, por isso mesmo o sequestro se diferencia da penhora. Notem, aqui temos o elemento diferencial entre o sequestro e a penhora. O sequestro é cautelar, ou seja, visa assegurar um resultado futuro. A penhora não, a penhora é satisfativa. Em relação, portanto, estamos aqui numa primeira distinção entre sequestro e penhora, mas depois podemos prosseguir para distinguir sequestro do arresto. Por quê? Porque o dispositivo fala dos três: registro de penhora, de arresto e de sequestro. Então, distinguimos o sequestro da penhora e agora vamos distinguir o sequestro e o arresto. A principal diferença que há entre o sequestro e o arresto está em que o sequestro visa conservar a própria coisa, na linguagem de Pontes de Miranda. Mais exatamente, uma coisa determinada. O sequestro tem em vista algo determinado. Já o arresto visa a coisas indeterminadas. Então, vamos lá de novo. Diferença entre o sequestro e a penhora. O sequestro é cautelar, a penhora é satisfativa. Diferença entre o sequestro e o arresto. O arresto é cautelar também, mas visa coisas indeterminadas, ao passo em que o sequestro tem por objetivo apreender coisas determinadas. Ou seja, o arresto visa apenas a salvaguardar a utilidade ou a quantia certa objeto de uma execução. Diversamente, o sequestro visa, como disse Pontes de Miranda, a conservar a própria coisa, algo definido, algo determinado. Muito bem. Humberto Teodoro Júnior, ou seja, um jurista mineiro conhecido, um grande processualista, também um grande jurista, mas, em particular, um grande processualista. Disse, nesse mesmo sentido,
que no direito espanhol, então, fazendo uma aproximação em matéria de direito comparado, que o arresto, com o fato de denominar-se embargo preventivo, põe à mostra, diversamente, a ideia de que o sequestro tem uma natureza conservadora. Porque ali corresponde à administração das coisas litigiosas. Um passa a ser embargo preventivo e o outro, o sequestro, é chamado de administração das coisas litigiosas. Administração de las cosas litigiosas. Lopes da Costa prossegue nessa distinção entre o arresto e o sequestro. E diz que, diversamente do que se passa com o arresto, que tem por objeto algo indiscriminado no patrimônio do devedor, ou seja, vai no patrimônio do devedor e pega o que puder para garantir um certo valor, uma certa utilidade. Já o sequestro se dirige a uma coisa sempre determinada. O sequestro, diz ele, tem direção determinada. Vai a determinada coisa. E o arresto se dirige indiscriminadamente, se destina indiscriminadamente contra o patrimônio do devedor. Bom, muito bem. Lopes da Costa, Alfredo Lopes da Costa era o nome dele, foi um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E se não fosse por outro motivo, citá-lo com sua autoridade emérita ao tratar do sequestro e do arresto, é interessante porque há uma passagem na obra dele que se tornou relativamente saborosa, porque ele, com uma boa verve, realmente com boa verve, diz que não é chinesice a distinção entre arresto e sequestro. Porque alguns dizem, isso é uma bobagem ficar distinguindo arresto e sequestro. Isso não é chinesice. Usando essa expressão chinesice como uma ideia de peculiarização diferencial. Não tem um sentido pejorativo, mas tem um sentido de indicar um cuidado especial, um cuidado peculiar, singular, em distinções miúdas que acabam, muitas vezes, sendo consideradas como inúteis. Ele diz que não é assim. Bom, o Código Processual Civil brasileiro em vigor, não é? Que é o de 2015, diversamente do Código de 1973, que é o nosso código anterior, imediatamente anterior ao vigente, não trata de modo específico, particular, acerca da medida de sequestro. Embora, já ouvimos, o sequestro esteja mencionado entre as tutelas de urgência de natureza cautelar. A palavra sequestro aparece ali referida no artigo 301 expressamente. Mas, a despeito disso, não tem o Código atual de processo civil uma disciplina específica acerca do sequestro. Ao contrário do que ocorria no Código de Processo Civil de 73, que tratava de modo particular sobre o sequestro. Mas nós temos, não é só a palavra sequestro que aparece no Código de Processo Civil, mas alguns correlatos. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, no artigo 159, a expressão sequestrado, também referida a sequestro. Vamos encontrar no artigo 553 o verbo sequestrar. É muito provável que esse verbo seja uma derivação da palavra sequestro. Então, não é que, portanto, não deixa de haver referências à tutela de sequestro, com esse caráter cautelar, em mais de uma passagem do Código. O que não há no Código é uma disciplina autônoma sobre o processamento, ou seja, um processo especial disciplinado no Código acerca do sequestro. Mas, nesse caso, como falta a especificação do seu processamento, que regras vão ser convocadas para esse processamento? Bom, são as regras do 294 a 299, 302, 305 a 310 do Código de Processo Civil. Já fizemos referência
a essas disposições ao tratarmos aqui do arresto. Ou seja, há um tratamento geral das tutelas cautelares que se aplica à medida de sequestro. Pois bem, isso aqui é no Código de Processo Civil. Bom, mas há normas extravagantes do Código de Processo Civil, leis extravagantes do Código, em que a matéria vem também referida, ou seja, o sequestro vem referido. Em algumas hipóteses, até mesmo para inibir o sequestro. Assim, no Decreto-Lei 167, de 1967, o artigo 69 veda o sequestro de bens, objetos de penhor, de hipoteca, constituídos por cédula de crédito rural, em dada circunstância. No mesmo sentido, a Lei 8.929, de 94, também trata do sequestro. São disposições que devem ser particularmente observadas pelos registradores, que podem receber uma determinada ordem de sequestro em caso em que esse sequestro esteja vedado. Então, essas são duas hipóteses de vedação, a do Decreto-Lei 167, de 1967, e a da Lei 8.929, de 1994. Diversamente, para admitir a medida, ou seja, já não para inibi-la, como essas duas normativas a que eu referi, nós temos o Decreto-Lei 413, de 1969, que prevê o sequestro dos bens constitutivos de garantia. Trata-se aí da cédula de crédito industrial. Também na Lei 11.101, de 2005, relativa à recuperação judicial. Mais além, vamos lá na Lei 6.024, de 1974, que trata da intervenção e da liquidação extrajudicial de instituições financeiras. E o caput do artigo 45 refere-se ao sequestro. Ali se encontra uma indicação específica sobre o sequestro. E por igual, mas agora referindo-se antes ao arresto, parece, do que ao sequestro, a Lei 4.717, de 1965. Essa lei, a 4.717, é a lei relativa à ação popular. E ela fala no sequestro e penhora, mas, na verdade, provavelmente usa-se mal a expressão sequestro. Eu estava aqui vendo, antes de começar a aula, fazendo uma referência aqui ao Fernando Lázaro Carreter, esse autor aqui, ó. Grande autor espanhol, grande da Real Academia Espanhola. E ele faz uma referência um pouco dura, mas que nós temos que entender, e agora quando se vê que a palavra sequestro possivelmente seja mal utilizada na Lei 4.717, vale a pena mencionar aqui o que ele diz numa das suas passagens. Vou ver se eu localizo isto aqui. Bom, eu talvez não vá localizar aqui a página certa em que ele cita, mas eu posso, de memória, dizer o seguinte. Ele se refere ao fato comum de que há muitos erros nos textos legais, que os textos legais padecem de graves incômodos, de graves moléstias. E, claro, ele está se referindo à Espanha, mas possivelmente nós temos que também considerar isso aplicável à legislação brasileira. Bom, isso aqui diz respeito, até aqui estamos tratando de uma matéria que corresponde ao âmbito civil, a jurisdição civil, a aplicação de direito próprio da jurisdição civil. Mas existe também, e pode ser levado a registro, o sequestro no direito penal, no direito criminal. Existe um sequestro de bens referido, incluído na disciplina penal brasileira. De fato, o Código Penal brasileiro em vigor prevê, no seu artigo 91, como efeito genérico da condenação na jurisdição criminal, a perda em favor da União do produto do crime
ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido, etc. Bom, então, aqui nós temos claramente um caso de sequestro. E há outras indicações, por exemplo, na Lei 12.694, que também se refere a sequestro, e tanto essas hipóteses criminais quanto aquelas civis, do Código de Processo Civil, ou fora dele, previsto na legislação extravagante civil, todas essas hipóteses de sequestro são atraídas para o registro de imóveis. Notem bem. Claro, desde que se trate de sequestro de imóvel, né? É evidente. Bom, o nosso Código de Processo Penal, o Código de Processo que está em vigor, trata expressamente da medida de sequestro. E, diversamente do Código de Processo Civil, o faz de uma maneira mais destacada em um capítulo especial chamado Medidas Assecuratórias, que faz parte do capítulo, é o capítulo 6º, do título 6º, esse título é Das Questões e Processos Incidentes, do livro 1º do Código, que trata do processo em geral. Portanto, ao fazê-lo, embora haja uma certa especialização dessas medidas assecuratórias no plexo do processo em geral, do processo penal em geral, em rigor, é tratado como algo acessório, como um processo incidente. Não é propriamente um capítulo de processo especial. A referência ao vocábulo, ao nosso vernáculo sequestro, está explícita no artigo 125, no artigo 126, 127, 128, até o 132. Ali, em todos esses artigos, há referência ao sequestro. A maneira como cabe o sequestro, por exemplo, no 125, dos bens imóveis, a quem cabe a decretação do sequestro, quando o juiz poderá ordenar o sequestro, e o 128 é sobretudo o que nos interessa aqui referir mais de perto, porque diz o artigo 128 do Código de Processo Penal que, realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no registro de imóveis. Na redação originária desse mesmo código, havia ainda menção expressa à medida de sequestro em outros artigos, 136 a 143. E a doutrina já acenara a circunstância de que o sequestro do código, previsto nesse código, compreendia também o arresto. Interessante essa ideia, ou seja, o sequestro era compreensível da medida de arresto. Outra vez, se deveria pensar que a utilização foi um pouco errônea da terminologia correspondente. Essa posição de que o sequestro abrange o arresto era, por exemplo, sustentada pelo professor Fabrini Mirabetti, um nome referencial no nosso campo do processo penal. Bom, eu queria aqui mencionar algo interessante a respeito do sequestro, como uma experiência pessoal. Eu era juiz lá eu estava juiz na primeira vara de registros públicos, porque eu nunca fui titular da vara, mas eu fiquei muito tempo lá. Trabalhei cerca de 4 anos em 2 períodos, em 2 etapas. Numa primeira etapa, entre 84 e 86, início de 86, em seguida volto para lá, em 1989, onde permaneço até fim do ano de 90. Então foram 2 períodos, mais ou menos aí cerca de 4 anos. E nós estabelecemos ali um procedimento um pouco anômalo, mas que não fazia mal, por assim dizer, e ajudava um pouco a evitar certos conflitos que são comuns. Isso é interessante como experiência. Certos comuns entre juízes e registradores. Os juízes mandavam títulos para o registro, e o registrador, inicialmente, aliás, é uma prática normal em muita parte, devolvia o título, quando achava que era caso de qualificação negativa. Então, devolvia o título para o juiz. E havia juízes que não se conformavam com aquilo, achavam que era um desrespeito, era uma desobediência, e
então o registrador corria um certo risco. Mas além do risco de eventual processo criminal, por mais injusto fosse, não importa, aqui não é disso que se trata no momento de discutir. Também uma representação, um processo disciplinar, algo assim, era problema de atrito. Criava-se um clima, digamos, de arestas, e era preciso evitar. Então, a Corregedoria Geral admitiu um procedimento, enfim, que se adotava na Vara de Registros Públicos, que era o de toda vez que houvesse um título desse, mandado por um determinado juiz, e que fosse objeto de não qualificação, ou melhor dito, desculpe, de qualificação negativa, aquilo era remetido em forma de consulta. Baixou-se um provimento, dizendo que era, então, caso de consultar o juiz da Vara de Registros se aquela qualificação negativa estava certa ou não. Se o juiz concordasse, ele enviava o título de volta ao juiz do qual proviera o título. Se ele não concordasse, mandava fazer o registro. Um pouco complicado essa parte de mandar fazer o registro, porque, no fundo, isso implicava já uma superação, uma sobrequalificação aquilo que o registrador fazia. E, em contrapartida, quando devolvia direto para o juiz, impedia a possibilidade da suscitação da dúvida. Então, a coisa tinha lá os seus percalços e o procedimento acabou não indo para frente, exatamente por essas desvantagens, por esses óbitos. Mas, a contrapartida, havia algumas vantagens, alguns benefícios. E um deles era evitar o conflito entre o registrador e os vários juízes dos quais provinham títulos que eram recusados. Pois muito bem. Numa dessas situações, remetido um título para registrar-se o sequestro, o registrador entendeu de não qualificá-lo, perdão, de qualificá-lo negativamente. Qualificá-lo negativamente. Isso não é desqualificar. Desqualificar é retirar uma qualificação anterior positiva. Qualificação negativa é outra coisa. Ou seja, é dizer que um título não pode ser registrado. Pois muito bem. Mandou esse título em forma de consulta e a Vara remeteu o título de volta ao juiz criminal. Mas o juiz criminal não concordou de jeito algum com essa situação. E ficou extremamente bravo, o promotor também, recorreram à intervenção da Corregedoria Geral. A Corregedoria Geral se pôs em contato lá na Vara para tentar resolver o assunto. Eu estava respondendo pela Vara, disse, olha, não é possível porque o imóvel não está em nome daquele que responde ao processo penal. Então não é possível, pura e simplesmente, esse sequestro, fazer esse sequestro com registro, porque o registro, nesse caso, implicaria uma vulneração da consecutividade. O tema talvez seja da continuidade, não é? Mais usada a expressão continuidade. O tema talvez provoque alguma controvérsia, porque há quem sustente que nessas hipóteses deve predominar supostamente um interesse público na apuração criminal em detrimento do interesse público que há também em preservar a rigidez dos registros. Eu penso que não é assim, eu acho que deve observar-se o trato contínuo, ou seja, a consecutividade ou continuidade, como se prefere dizer, na maior parte dos autores. Bom, o fato é que se criou um clima exasperante. E eu era juiz auxiliar da capital, estava lá designado para responder pela Vara e estava vendo que a qualquer momento eu ia ser defenestrado e ia trabalhar em algum fórum distrital. Mas, felizmente, acabou prevalecendo o bom senso, o colega acabou por admitir que devia observar as regras registrais e não se fez o registro do sequestro até que se tenha tratado de
encontrar no imóvel em nome do réu. Aí é coisa diversa. Aí pôde fazer-se regularmente o registro do sequestro. Muito bem. Nós voltaremos daqui ainda 15 dias, prosseguindo agora examinando a penhora. Já examinamos o arresto, examinamos o sequestro e vamos examinar na próxima exposição o tema da penhora. E aí concluímos o exame desse dispositivo específico do inciso 1º do artigo 167 da Lei 6.015. Por agora eu renovo os meus cumprimentos a todos aqueles que participam, seja na primeira exposição, seja ao longo do tempo, destas nossas explanações na série Caminhando pela Lei 6.015. Elas são aulas geralmente rápidas, sem grande aprofundamento, porque o objetivo é fazer uma pequena leitura dos dispositivos, rememorar, por assim dizer. Iteratio mater studiorum est, ou seja, a repetição é a mãe dos estudos, é isto mesmo. Então, repetindo, nós vamos retendo mais. Quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, a todos os integrantes da ARPEN Goiana, o que faço na pessoa de minha amiga, a professora Evelyn Valente, presidente da ARPEN do Estado de Goiás e professora aqui do curso de pós-graduação em Direito Notarial e Registral do Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, curso de pós-graduação este que eu tenho a imensa honra de coordenar e ver no corpo docente a competência da professora Evelyn Valente. Muito obrigado a todos e nos vemos, se assim Deus permitir, daqui a 15 dias.